Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como que faz a fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Isso mesmo, o tal do TQP. Você lembra? Antes de você aprender a fatorar, primeiro você precisa revisar o que é um TQP. Como é que a gente obtém um trinômio quadrado perfeito? Aqui eu dei um exemplo bem rápido aqui para você ver, ó. Sempre um trinômio quadrado perfeito, ele é obtido através de uma potência quadrática. Você pega um binômio, aqui no caso eu tenho dois termos subtraídos, tá vendo? Ó? Elevado a 2. Pronto, isso aqui para mim é uma potência quadrática, por quê? Porque eu tenho esse meu binômio elevado ao quadrado. E para calcular isso aqui, em vez de você fazer propriedade distributiva, por que você não simplesmente usa a regra dos parênteses? Você lembra da regra dos parênteses? Lembre-se que quando aqui no meio é menos, aqui no meio é menos, aí você preenche assim, ó, você lembra? Você pega esse primeiro termo, escreve nos dois primeiros parênteses, 2xy elevado a 3 aqui e 2xy elevado a 3 aqui. E esse 5 você preenche nos dois últimos parênteses, aqui e aqui. Pronto, agora basta você calcular. Você lembra como é que calcula? 2 elevado a 2 que dá 4, x elevado a 2 que dá x com expoente, y elevado a 3 elevado a 2, multiplica os expoentes, dá y elevado a 6, repete o menos, multiplica os números primeiro, 2 vezes 2 vezes 5, vai dar 20, né? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Repete a letra. E para finalizar, repete esse mais, 5 elevado a 2 que dá 25. Pronto! Eu tinha um binômio que elevado ao quadrado resultou em um trinômio. 3 termos. Ainda digo mais, esse trinômio aqui ele é chamado de quadrado perfeito porque ele é resultado de uma potência quadrática. Pronto. Agora analisa bem a estrutura desse trinômio. Você tem sempre, ó, o primeiro termo que é um quadrático, o segundo termo que é quadrático. Por quê? Porque pela regra dos parênteses, você fez parênteses ao quadrado. Então esse resultado aqui, ele tem raiz quadrada exata. E aqui também, ó, 25, a raiz quadrada de 25 é 5. A gente vai usar muito isso para calcular a forma fatorada, tá bom? Outra coisa que eu quero que você entenda é que quando você tira a raiz quadrada desses termos extremos, né, que eu chamo de os termos das pontas, você tira a raiz quadrada, gente, ó, raiz quadrada de 4x de 2, y elevado a 6, você tem que voltar para o começo, que é 2xy elevado a 3. E é verdade, sabe por quê? Porque raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x elevado a 2 é x, raiz quadrada de y elevado a 6 é y elevado a 3. E aqui também acontece a mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 25, quando você tira a raiz, dá 5, que volta lá para o começo. Aí lembre-se de fazer um pequeno teste, ó. Faça esse vezes 2. Pega esse termo, multiplica por esse termo e no final multiplica por 2. Tem que dar igual ao termo central. Bora ver? Quanto é que dá? 2xy elevado a 3 vezes 5 vezes 2. Bem, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Repete as letras. Pronto. Isso aqui que eu acabei de fazer é o teste para você saber se esse seu trinômio é quadrado perfeito. No caso é porque eu acabei de calcular. Porém, se eu te der um trinômio assim escrito, é bom você sempre fazer o teste mentalmente mesmo, para você saber se realmente é um TQP. Agora vamos para a parte da fatoração, que é a parte mais legal. Primeiro, gente, quando você vai fatorar um TQP, a primeira coisa que eu quero que você observe é se o polinômio ele está escrito em ordem. Como assim ordem? Se os expoentes da letra que você quer se basear, né, na letra de referência, estão ordenados ou crescente ou decrescente. Beleza? Se não tiver, você coloca em ordem. Segundo passo, tira a raiz dos extremos, ou seja, a raiz das pontas. De 3 termos, você vai tirar a raiz do primeiro termo e do último termo, tá bom? E depois você vai armar a forma fatorada. E a forma fatorada, gente, sempre vai ser parênteses elevado a 2, repetindo o sinal do meio. O sinal do meio é o quem? Depende. Aqui, por exemplo, eu tenho mais. Aqui no termo central é mais. Mas será que esse aqui realmente é o termo central, gente? Bora analisar? Aqui eu tenho 4x elevado a 2, mais 20x, mais 25. Esse meu trinômio ele está ordenado com os expoentes decrescentes do x, ó. X elevado a 2, x e x elevado a 0. Invisível? Não precisa escrever. Então, ó, do jeito que está aqui, eu vou fatorar. E como é que eu fatoro? Eu tiro a raiz quadrada desse aqui e a raiz quadrada desse aqui. Quanto é que dá a raiz quadrada de 4x elevado a 2? Dá 2x. Quanto é que dá a raiz quadrada de 25? Acabamos de fazer, né? Dá 5. Aí você vai pegar esse 2x e vai escrever aqui no primeiro termo. 2x. E esse 5 você vai escrever no segundo termo. Aqui. Pronto. Acabamos a nossa questão. Só isso, gente. Para você fatorar um trinômio que é quadrado perfeito, basta você tirar as raízes quadradas das pontas
e colocar na forma fatorada. E a forma fatorada de um TQP sempre vai ser essa, parênteses elevado a 2, repetindo o sinal do meio. Agora, gente, deixa eu só comentar um pequeno detalhe. Para essa fatoração funcionar, você precisa se certificar de que o seu trinômio é quadrado perfeito. Porque se você tiver um trinômio que não seja quadrado perfeito, essa fatoração aqui estará errada. Vamos verificar se esse trinômio é quadrado perfeito? Deixa eu fazer de lapisinho para ter certeza. Pega esse 2x, multiplica por 5 e o resultado multiplica por 2. Vamos ver quanto é que dá? Esse vezes 2. 2x vezes 5 vezes 2. Esse 2 aqui, gente, é da fórmula, tá? Lembra da regra dos parênteses? Sempre tem que ter esse 2. Quanto é que dá essa multiplicação? 2x vezes 5 dá 10x. 10x vezes 2 dá 20x. Verifica se esse resultado aqui é igual a esse termo aqui, ó. É, né? Pronto, se depois que você multiplicou as raízes e dobrou essa multiplicação, ou seja, multiplicou por 2, o resultado tem que ser o termo central. Se isso acontecer, é porque o seu trinômio realmente é um quadrado perfeito, tá bom? Eu acredito que todos os trinômios que eu coloquei aqui nessa lista, nesses exemplos, são quadrados perfeitos. Mas é bom você sempre verificar mentalmente, tá? Bora lá. Então, gente, qual é a forma fatorada desse meu trinômio aqui? Tira a raiz quadrada de x elevado a 2, que dá x, e a raiz quadrada de 9, que dá 3. Pronto, aí você vai armar, ó, a forma fatorada desse jeito, repetindo o sinal de menos no meio. Parênteses elevado a 2, repete o sinal de menos no meio, aí preenche o x aqui como primeiro termo e o 3 aqui como segundo termo. Só isso. Mas bora verificar se isso aqui está correto? Faça esse vezes 2. X vezes 3 vezes 2 realmente dá 6x. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui, gente, vamos tirar a raiz quadrada disso aqui, ó. Raiz quadrada de 36x elevado a 2, y elevado a 4. Você se lembra como é que faz para tirar a raiz quadrada de um monômio? Você tira a raiz quadrada do coeficiente, normalmente, né, ó. A raiz quadrada de 36 é 6. E a raiz quadrada das letras, você calcula a metade dos expoentes. X elevado a 2, você divide por 2 o expoente. 2 dividido por 2 dá x elevado a 1. Y elevado a 4, divide o expoente por 2. Y elevado a 4 vai dar y elevado a 2. Pronto, essa é a raiz quadrada de 36x2y4. Aí tira a raiz quadrada também do 1, né? Ó, raiz quadrada do 1 é o próprio 1. Pronto, então a resposta disso aqui vai ficar simplesmente, parênteses, repete o sinal do meio que é mais, elevado a 2. E preenche o primeiro termo com 6xy elevado a 2. O expoente 1 é invisível, não precisa escrever. E aqui no segundo termo coloca 1. Só isso. Muito fácil, né? Depois que você aprende, fica fácil mesmo. Antes de ir para o próximo exemplo, verifica se esse vezes 2 dá igual a esse. Dá, né? 6 vezes 1 dá 6, vezes 2 dá 12, e as letras coincidem. Pronto. Vamos para os próximos exemplos. Vamos fazer mais rapidinho. Tira a raiz quadrada das pontas. Esse é a raiz quadrada... Opa! Calma! Essa raiz quadrada aqui não é exata. Raiz quadrada de 12? O que está errado aqui, gente, nesse meu cálculo? Bora analisar? O que está errado aqui é que esse meu polinômio aqui, ele não está ordenado. Os expoentes dele, gente, ó, não estão fora de ordem, ó. Repara, ó. X elevado a 1, x elevado a 2 e x elevado a 0. Quando não tem x, é porque eu considero o expoente 0, ou seja, a letra fica invisível. 1, 2 e 0 não está em ordem. Y elevado a 1, y elevado a 0 e y elevado a 2. Esse meu polinômio ele não está em ordem. Se ele não está em ordem, você vai ter que colocar em ordem. Agora, qual é a ordem que você quer? Ordem decrescente da letra x ou ordem crescente da letra x? Tanto faz. Vamos colocar ordem decrescente da letra x, porque eu sou mais acostumado em colocar o x como referência, tá bom? Então, em ordem decrescente, eu vou pegar o x com maior grau, que é o 4x elevado a 2, o maior expoente, e vou escrever na frente 4x elevado a 2. Depois do x elevado a 2, eu escrevo aqui do lado dele o x elevado a 1, um invisível, tá? Expoente 1 invisível, que é isso aqui, ó, 12xy. Tem um mais invisível aqui na frente, eu escrevo, tá? 12xy. E por último, repete o 9y2. Ah, agora sim, está ordenado. E se você for tirar as raízes das pontas, gente, vai dar certo, sabia? Quanto é que é a raiz quadrada de 4x elevado a 2? Raiz quadrada de 4x elevado a 2, ó, raiz de 4 dá 2, e de x elevado a 2 dá x elevado a 1 invisível. E o mesmo acontece com raiz de 9y elevado a 2. Vai dar 3y. Pronto, agora é só você pegar esses 2x, colocar aqui como primeiro termo, esse 3y colocar como segundo termo, fechar o parênteses elevado a 2, repetindo o sinal do meio. Que no caso o sinal do meio não é esse mais não, tá? É esse mais aqui, ó.
O meio que eu digo é do polinômio ordenado. Então, pronto, só isso aqui. Lembre-se sempre de se certificar de que o seu polinômio está ordenado. Aqui, por exemplo, ó, no item E, você tem aqui x elevado a 2, menos 25y elevado a 2, menos 4xy. Você já verifica que ele não está ordenado. Bora organizar esses termos aqui. Então vai ficar x elevado a 2, menos 4xy, menos 25y elevado a 2. Pronto. Agora a gente tem um pequeno problema aqui nesse meu polinômio aqui, ó. Apesar de ordenar, ó, repara, o sinal de menos do 25, ele acompanha, tá vendo? E o sinal de menos do 4 acompanha aqui no meio. Menos no meio não tem problema, porque a regra diz que você tem que repetir o sinal do meio. Agora, ter um menos aqui não pode. Esse menos aqui está errado. Não pode ter um menos na ponta. Sabe por que não pode? Porque se você for tirar a raiz quadrada, você tem que considerar esse sinal de menos. E a raiz quadrada de menos 25 não existe. Então, nossa, se fosse um mais aqui, né, gente, ó, ia ficar bem bonitinho, a raiz quadrada de 25. Infelizmente. Gente, ó, então, se deu, quando você organizou, colocou em ordem, decrescente do expoente, qualquer letra que você quiser, você viu que ficou menos aqui na ponta, ou lá no começo, tá errado, isso aqui não pode ser um trinômio quadrado perfeito. Não é TQP. E se não é TQP, não é... Deixa eu puxar aqui pro lado. Esse meu trinômio, ele não é quadrado perfeito. Se não é quadrado perfeito, não quer dizer que você não pode fatorar. Você pode sim fatorar, só que você vai ter que fatorar usando outro método. Esse método que eu estou ensinando para vocês na aula de hoje, não dá para ser usado nesse meu trinômio, tá bem? Eu vou ter que pensar em outra maneira de fatorar. Eu acredito que não é fatorável de jeito nenhum, mas esse é um assunto para os próximos vídeos, tá? Agora vamos ver aqui, ó, esse trinômio aqui. Também não está organizado, tá? Ó, repara que aqui o x elevado a 10, aí sem x, né? Ou seja, x elevado a 0 e x elevado a 5. Vamos colocar em ordem. Começando pelo x elevado a 10, depois o 14x elevado a 5y e por último 49y elevado a 2. Tira a raiz das pontas. Qual é a raiz quadrada de x elevado a 10, gente? Raiz quadrada de x elevado a 10 dá x elevado a 5. E a raiz quadrada de 49y elevado a 2. Raiz quadrada de 49 dá 7, y elevado a 2 é y. Pronto, aí é só você escrever parênteses, repete o sinal do meio, que é menos, elevado a 2, aí você escreve x elevado a 5 e o 7y no final, no outro termo. Agora, só vamos ter certeza se isso aqui está correto, gente? Isso aqui é realmente um TQP, né? Porque apesar de ser as raízes exatas, pode não ser um TQP, né? Você lembra o que garante se é TQP? Quando você faz esse, vezes 2. Quanto é que dá x elevado a 5 vezes 7y vezes 2? 14x elevado a 5y. Isso aqui é um TQP, gente. Isso aqui está correto. Muito legal, né? Mas a gente vai ficar com isso aqui. Espero que você tenha entendido. Tente praticar, tá? Tente pegar vários trinômios quadrados perfeitos e tente fatorar desse jeito aqui. Procure exercícios no seu livro, tá bom? Muito obrigado, a gente vai ficar com isso aqui, tá? Tchau, tchau, até a próxima.